E não vou sair dessa reunião sem ouvir a tua voz. Senhor, ilumina a minha mente. Oh Espírito Santo, Senhor, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ilumina a nossa mente e o nosso coração. Eu declaro no Senhor que esse ambiente está liberado para a tua palavra e o teu Espírito. Senhor, em que esta palavra, essa mensagem cumpra o resultado para o qual ela é mandada. Haja revelação, Senhor, a respeito da importância da igreja. Haja, Senhor, consolo. Haja refrigério. Oh Deus, nos abençoe nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pega a sua Bíblia, vamos ler o texto da palavra de Deus em João capítulo 6. João capítulo 6. Abra comigo ali no versículo 16. Glória a Deus. Os irmãos sabem, nós estamos ministrando e pregando aqui uma série de mensagens do estudo de João, do Evangelho de João. Chegamos agora no capítulo 6. Domingo passado, ministramos no capítulo 6, mas do verso 1 ao 15, quando pregamos e ensinamos a respeito da multiplicação dos pães. Pães fala de recurso, pão fala de mantimento, suprimento. Então ali ensinamos que Deus não vai deixar faltar o suprimento sobre você. Hoje nós vamos estudar do versículo 16 ao versículo 21. Vamos ver então a leitura bíblica, acompanha comigo. Assim diz o texto da palavra de Deus. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam. E logo o barco chegou ao seu destino. Amém. Levante sua mão direita. Repita assim comigo essa oração. Diga assim: Senhor, eu declaro e creio que em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, declaro e creio em Jesus Cristo como Filho de Deus. Eu declaro e creio no Espírito Santo como promessa do Senhor. Eu declaro e creio na igreja como corpo de Cristo. Eu declaro e creio na Bíblia como a palavra de Deus. Por essa razão, abençoa-me com o espírito de revelação e de sabedoria, que haja sobre mim uma mente lúcida, clara e entendida para a glória de Deus. Amém, amém. Pode sentar. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Baseado nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero compartilhar com você a mensagem tema: essa vida é uma viagem. Diga assim comigo: essa vida é uma viagem. Essa vida é uma viagem. E nessa viagem, nós temos um meio de transporte e temos um destino. Temos um meio de transporte, temos por onde estamos passando e temos um destino. Muito bem, por que eu vou compartilhar com o tema essa vida é uma viagem? Porque simplesmente no texto bíblico que nós acabamos de ler, os discípulos, eles desceram para o mar, pegaram um barco e iniciaram uma viagem. Então a viagem dos discípulos é simbolismo profético para a viagem da vida. Eu quero mostrar para você, e não vou forçar nenhum texto aqui não, vou mostrar para você biblicamente como essa vida é uma viagem. Vamos lá, começando aqui pelo verso 16, o primeiro verso que nós lemos, diz que os discípulos desceram, caiu o sol, chegou o final do dia, e eles desceram para o mar. Na semana passada, nós ensinamos o princípio da multiplicação dos pães. E ali ensinamos que Jesus, ele saiu do mar
e subiu para o monte. Foi o primeiro princípio que nós ensinamos. Se você quer ver a bênção da multiplicação financeira sobre a sua vida, primeira coisa, saia do mar. E o mar, como ensinamos, simboliza o mundo. Então o mar é o símbolo do mundo no seu sistema e influência. Então saia da influência do mundo, saia do modo como o mundo ganha dinheiro e suba para o monte. O monte aponta para a presença de Deus. Então vá buscar a Deus, a vontade de Deus. Então Jesus, e no princípio da semana passada eu falei, saia do mar, saia da influência do mundo. Só que aqui agora os discípulos desceram, muito bem. Eles viram o milagre da multiplicação dos pães, Jesus operou um milagre e agora eles estão descendo para o mar. Como se fosse, estamos voltando para o mundo? Não, eles não estão voltando para o mundo. Eu vou mostrar para você aqui, biblicamente. Abra comigo agora lá no João, capítulo 17. Vou mostrar para você que o mar aqui, que simboliza o mundo, agora nesse momento, onde os discípulos estão descendo para o mar, tem um outro sentido agora, para eles. João 17, verso 1, é um texto no qual João escreveu a oração que Jesus fez. Jesus fez uma oração e João, o apóstolo, registrou aqui no capítulo 17. Então você pode acompanhar aí comigo. Está escrito assim: tendo Jesus falando essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Então olha só, Jesus não está orando pelo mundo, mas está orando pelos seus discípulos, por aqueles que foram dados por Deus. Eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, diga assim comigo, já não estou no mundo. Jesus está dizendo, olha, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Diga assim comigo, já não estou no mundo, mas eu continuo no mundo. Ué, não é estranho isso? Jesus não está no mundo. Melhor dizendo aqui é, você não pertence a esse mundo, mas você continua nesse mundo. Então diga assim comigo, eu não pertenço a esse mundo, mas eu continuo nesse mundo. Muito bem. Olha Jesus dizendo aí no verso 11, já não estou nesse mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora, vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Muito bem, então voltando aqui ao capítulo 6 de João, o mar simboliza o mundo. E quando aqui diz o texto que os discípulos desceram para o mar, simplesmente a viagem que nós fazemos, o primeiro princípio é, estamos de passagem neste mundo, porque não pertencemos a este mundo, e a viagem é feita no mar desse mundo. Então, agora, você não pertence mais a este mundo. Uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, você não pertence mais a este mundo. Por essa razão que as pessoas não te entendem, seus parentes falam, você é fanático,
Precisa ir todo domingo para a igreja? Você é louco. As pessoas não te entendem. Ainda zombam de você. Por quê? Porque você não é desse mundo. E como nós lemos na oração de Jesus, Jesus orou, o mundo os odeia. Por isso que as pessoas te odeiam. Seus amigos, alguns te evitam. Seus familiares falam que você trocou a sua família pela igreja. Vai lá, leva logo a sua cama para a igreja. Por que você não fica lá logo? Não é isso que falam, a teu respeito? Por quê? Porque você não é mais deste mundo. E quando fala que no mundo é o sistema mesmo. Vamos falar de uma forma sensata. Domingo, agora, que horas são agora? 19 horas e 48 minutos. Você vai trabalhar amanhã. No sistema do mundo é o seguinte: ou você estaria em casa agora descansando, preparando o testa de ferro, que é a sua marmita. Nunca ouviu falar testa de ferro? Na minha época era testa de ferro que chamava. É porque agora é Tupperware, né? Tudo bem. Aqui na minha época a marmita era de lata, era de ferro. Agora é Tupperware, né? Mas tudo bem. Então você estaria na sua casa preparando o seu Tupperware, sua marmita, assistindo o Fantástico. Não, nessa hora acho que ainda está passando o Faustão. O louco, meu! Ou então estaria aí, né, passeando pelo shopping. Você estaria fazendo isso. O normal seria isso. E talvez você saiu de sua casa e você recebeu visita na sua casa hoje. Aí você falou: olha, agora eu tenho que sair, porque eu vou ter que ir para a igreja. Ah, mas para a igreja? Não precisa ir para a igreja. Ah, fica aqui. Ó, tá passando o jogo do Timão. Fica aqui. Vamos aqui conversar mais. Ó, tem mais uma carninha ainda para assar. Aí você fala: não, eu tenho que ir para a igreja. É louco mesmo, é fanático mesmo. Fizeram uma lavagem cerebral na tua cabeça. Pois é. Não é normal num domingo você ter que ir para a igreja. O normal é você ficar indo para um shopping, receber a família. Isso é o normal. As pessoas não te conhecem. Então, primeiro, você está nesse mundo, mas você não pertence a este mundo. Você está apenas de passagem nesse mundo. Como os discípulos que desceram ao mar, mas os discípulos não eram do mar. Eles entraram no mar para simplesmente chegar do outro lado. Eles desceram ao mar para chegar do outro lado. Então você está neste mundo para chegar em algum lugar. Esse é o fato. Agora, é interessante que no princípio seguinte, no versículo seguinte, diz aqui, verso 17: e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Segundo princípio nessa viagem da vida. Então, primeiro, a vida é vivida e é feita uma viagem nesse mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nesta terra. Nós somos peregrinos, somos estrangeiros nessa terra. Então a viagem é feita aqui, ó, neste mundo. Você está de passagem, apenas de passagem. Você está numa viagem. E nessa viagem você precisa ter um meio de transporte para chegar em algum lugar. E o meio de transporte que os discípulos pegaram e usaram foi um barco. O barco aqui simboliza a igreja. Pastor, onde está escrito isso? Aqui no texto não, mas em outros textos bíblicos está escrito. A interpretação, quando Jesus chamou Pedro, o apóstolo, Pedro era pescador, e falou para Pedro: Pedro, vem e me segue, que eu vou fazer de você pescador de homens. Pedro era pescador mesmo, e Pedro se tornou pescador de homens. Então Jesus falou que os homens são peixes. E os peixes onde estão? No mar. Então onde os homens estão? No mundo. Aí chegamos lá em Lucas capítulo 5. Pedro volta do trabalho, que ele era pescador, volta do trabalho num barco. E aí voltou do trabalho, não tinha pescado nada. E Jesus disse: olha, Pedro, lança a rede do lado direito do barco. E Pedro falou: mas Senhor, eu trabalhei até o final da tarde, eu sou experiente, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro lançou a rede, e quando recolheu a rede, veio tanto peixe sobre o barco, que quase o barco virou. Os peixes são recolhidos e têm que ser colocados aonde? No barco. E o barco é a igreja. Então quando um homem se converte, onde é que ele tem que ser recolhido? Na igreja. Quer outro exemplo? Velho Testamento. Deus falou para Noé: Noé, constrói um barco, porque eu vou destruir essa humanidade que é má, com um dilúvio. E Noé construiu um barco. Para Noé se proteger, ele tinha que estar num barco, numa embarcação, chamada arca. Então um barco, que é a igreja, ela tem um objetivo, que é te levar para um
destino. Então você tem que estar no barco. Os discípulos entraram no barco. E nesse mundo, para atravessar o mar desse mundo, você tem que estar na igreja. Tem que estar na igreja. O que significa estar na igreja? Em outras palavras, há muitos dentro da igreja que estão indecisos e não sabem se entram ou não entram de vez no barco. Não sabem se batizam ou não se batizam. Não sabem se se comprometem ou não se comprometem com a igreja. São os indecisos. Mas Jesus fala, entra no barco, tome o barco, que é Cristo. E é interessante que todo barco, ele tem que ter um piloto. E nesse barco chamado igreja, o piloto, o capitão desse barco chama-se Jesus Cristo. Ele é o capitão, que jamais vai abandonar o seu navio. Diferente daquele capitão do navio da Itália lá, que afundou e o capitão foi o primeiro a fugir. Mas Jesus não foge do seu barco, não. Jesus não foge. Portanto, a igreja é o barco que atravessa este mundo. Como que você vai fazer para atravessar o mar desse mundo? É somente estando na igreja. A igreja é simplesmente a sua proteção. A igreja é como o deserto, o mundo é como um deserto e a igreja é como um oásis no meio do deserto. É como um descanso. É como nós aprendemos, Salmo 91, a sombra do Onipotente é o corpo de Cristo. E a sombra, quando você vem para a igreja, você vem descansar na sombra do Onipotente. Você vem se renovar, mas você precisa estar no barco. E para estar no barco, você tem que ser uma pessoa batizada, você tem que ser uma pessoa comprometida. Olha só, uma certa vez, um frequentador de igreja escreveu uma carta para um jornal cristão lá nos Estados Unidos. Escreveu uma carta para um redator, para o chefe da redação. E nesse jornal tinha um espaço, uma seção, na qual era dedicada a carta para o leitor. E esse frequentador de igreja escreveu assim, a carta dele foi assim: olha, eu tenho ido à igreja por 30 anos e durante esse tempo devo ter ouvido uns 3.000 sermões. Mas por minha vida, com exceção de um ou outro, eu não consigo lembrar da maioria desses sermões. Assim eu penso que estou perdendo meu tempo. E os pastores também estão desperdiçando o tempo deles. Algumas pessoas pensam assim, para que ir para a igreja? Só que aí esse diretor da redação ficou encucado, viu o debate, né? a celeuma que provocou na cidade. Aí ele se lembrou de uma outra carta que ele havia recebido e colocou como resposta. E a resposta foi: eu estou casado há mais de 30 anos. Durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 3.000 refeições. Mas por minha vida, com exceção de uma ou outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas, da comida que eu comi. Não é verdade? Você nem se lembra da comida que você comeu ontem. Você se lembra da comida que você comeu ontem? Muito bem. Ele diz: olha, minha esposa fez 3.000 refeições e uma outra refeição eu me lembro. Mas uma coisa eu sei. Todas essas refeições me nutriram e me deram uma força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu e nossos filhos estaríamos desnutridos ou talvez mortos. Então, da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha alma, eu e minha família, talvez hoje, estaríamos em terríveis condições espirituais. A importância de você estar no barco, a importância de você estar na igreja. Como está escrito, Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca do Senhor. E onde você vai ouvir o pão da palavra? É na igreja. Também está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 25, está escrito assim: não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então aqui o autor de Hebreus está dizendo: olha, não deixe de alertar. Olha, alguns estão deixando de se congregar, alguns estão deixando de vir na igreja. Então alerte esses, até que o dia, porque o dia aqui está com letra maiúscula, lá em Hebreus 10, 25. E o dia é a volta de Jesus Cristo. Os discípulos pegaram um barco, Jesus não está no barco, eles estão indo para um outro lado. Jesus, ele se ausentou, aparentemente parece que Jesus não está aqui na sua vida, não está movendo na igreja, é só aparência, mas não se esqueça que esse barco chamado igreja, vai te levar para uma nova terra, vai te levar para um propósito. Alguns agora nesse tempo presente estão simplesmente, infelizmente, sendo influenciados pela mídia. Para que ir para a igreja? Eu não preciso ir para a igreja, basta eu ver o culto online. Para que ir para a igreja?
Não preciso, basta eu ver uma mensagem aqui no YouTube e tá bom. Irmão, isso é um engano, é uma mentira do diabo. Você precisa da igreja. Para enfrentar esse mundo, você precisa estar no barco. E o barco é a igreja. Estando na igreja comprometido, estando na igreja como membro batizado e salvo, regenerado, que quer se comprometer e se envolver com o corpo de Cristo, dessa forma atravessaremos este mundo. Terceiro princípio, está no versículo 17, diz assim: e tomando o barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Então eles tomaram um barco para ir para um lugar. Eles pegaram o mar, desceram ao mar apenas com uma viagem. Então estamos nesse mundo apenas de passagem. E estamos viajando nesse mundo. E o meio de transporte no qual estamos usando aqui é a igreja. E a igreja vai te levar para um lugar, assim como eles queriam ir para um lugar chamado Cafarnaum, a igreja também vai te levar para um lugar. Primeiro, olha o significado da palavra Cafarnaum. No hebraico significa vila de conforto. Então eles estavam indo para a vila de conforto. Todos, sem exceção, querem o conforto na sua vida. Todos, sem exceção, querem a felicidade. Em primeira instância, você veio para a igreja por quê? Porque você quer um conforto. Porque você está em busca da sua felicidade. Já ouviu aquela frase, uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor? Você veio em busca do conforto. Você não veio porque, eu achei aquele prédio bonitinho, eu vou lá. Não. Você veio porque você estava em busca de conforto. Todos buscam o conforto. O jovem, solteiro, qual é o conforto que ele busca? Quero casar. Quero casar, quero ser feliz. O importante é ser feliz, quero casar. A pessoa que está presa nos vícios, ou que tem um casamento no qual o marido está preso no alcoolismo, o que ele quer? Eu quero conforto, quero a libertação dos vícios. Outro exemplo, pessoa que está desempregada, pessoa que está sem emprego, o que ela deseja? O conforto do emprego. Então ela pede oração, eu quero um emprego, não está errado. Pessoa que está passando por dificuldade financeira, dívida atrás de dívida, pagar, água, luz, telefone, material escolar, matrícula, IPVA, PTU. O que ela está atrás? De conforto, porque ela quer a prosperidade. Ela quer ter dinheiro para pagar todo mundo e não dever nada a ninguém. Então todos estão em busca da sua felicidade. Outro exemplo ainda, o empresário. Mesmo tendo muito dinheiro, ele está em crise. Aí vem a crise, não tem como pagar os fornecedores. Aí não tem como pagar os empregados, está em crise, tem muito dinheiro, é rico, mas também está em crise, é infeliz. Então todos estão em busca de conforto. E você, sem exceção, também está em busca do seu conforto. Quer um exemplo? O que é melhor beber? Água mineral ou água da torneira? Mineral. O que é melhor? Andar a pé ou andar de carro? O que é melhor? Dormir no chão ou dormir no colchão? Ainda mais se for um King Star. Com molas acolchoadas. Então você quer o conforto, querido. Você quer o conforto, todos nós queremos. Um filósofo teólogo francês chamado Blaise Pascal, olha o que ele diz. Ele diz uma frase assim, duas frases aliás eu destaco. Todas as pessoas buscam a felicidade. Não há exceção para isso. Sejam quais forem os meios diferentes que empregam, todos estão objetivando este alvo. Seja qual for o meio, todos estão querendo ser felizes. O camarada que está lá no bar agora, enchendo a cara, ele está querendo ser feliz. Ele não está lá porque ele ama a Kátia. Ele está lá porque ele quer ser feliz. Outra frase que Blaise Pascal diz também é: a razão de uns irem para a guerra e outros a evitarem, o motivo é o mesmo, a busca pela felicidade. Esse é o motivo de cada ser humano, mesmo até daqueles que se enforcam. Então até aquela pessoa que tira a vida, toma chumbinho, se joga no trem, na linha do trem, ela está querendo ser feliz também. Porque para ela, se matar e tirar a vida, vai trazer conforto. Não estou dizendo que está correto, só estou dizendo e confirmando a ideia de que todos estão em busca da felicidade. Você não quer ser feliz? Você quer ser feliz? Todos querem ser felizes. Então você também entrou na igreja para ser feliz. E a boa notícia é que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida em abundância é a sua felicidade. Um pastor americano chamado John Piper, ele coloca 5 argumentos explicando por que todo cristão tem e precisa buscar a felicidade. Primeiro, é porque o anseio humano por ser feliz é uma experiência universal, é algo bom e não é pecaminoso. Então, se você está aqui e quer a sua prosperidade, não é pecado.
Se você quer ser feliz, não é pecado. Quem disse para você? Que alguns dizem assim, eu vou ser crente? Não, ser crente é ser triste. Aliás, antes de me converter, eu nem queria ser crente, porque os crentes que eu via, era tudo uma cara assim de triste. Eu tinha uma dó dos crentes que eu via. Eu tinha uma dó. Falei, coitado. Aí quando dizia ainda que estava em jejum, eu falei, meu Deus, ainda está passando fome. Coitado dele. As pessoas têm esse pensamento, que você crente é infeliz. Virou crente, pronto, perdeu a alegria. O cara não pode beber, o cara não vai para balada, não pode isso. Pois é, você não bebe, você tem saúde. Ele não tem saúde. Ele vai para balada, perde noite de sono. Você não vai para balada, você ora, você faz vigília, mas você tem seu sono em dia, o sono tranquilo. Mas você também está em busca da sua felicidade. Estar na igreja é também ir para a vila do conforto, é também ir em busca da felicidade. Você tem que buscar a sua felicidade. Você tem que buscar a sua felicidade. Ser crente não é ser triste não, viu? Ser crente não é viver na miséria, não. Pelo contrário, entramos na igreja para ir para uma vila de conforto. John Piper ainda diz também, jamais devemos tentar negar ou resistir ao nosso anseio por ser felizes, como se isso fosse um impulso mau. Pelo contrário, devemos intensificar esse anseio e alimentá-lo. Alimente esse desejo de ser feliz. Não fiquem nessa, não. Quanto mais pobre, miserável, coitadinho eu demonstrar, mais espiritual eu sou. Coitado. Não. Queira ser feliz. Terceiro, a felicidade mais profunda e permanente encontra-se em Deus e somente nele. Somente em Deus. Porque a felicidade do pagamento que vem no dia 10 só dura até o dia 12. É ou não é? Agora a felicidade que vem de Deus, ela dura para sempre. É uma felicidade que vem de dentro para fora. Não é que vem de fora pelo o dinheiro de cair na conta. Não, vem de dentro para fora. Quarto, a felicidade que encontramos em Deus atinge sua consumação, ou seja, seu ápice, quando é compartilhado com outros através do amor. A felicidade que está dentro de você, ela atinge o ápice quando você evangeliza alguém, quando você ganha uma vida para Jesus. Quantos aqui já ganharam uma vida para Jesus? Aleluia! Você ficou feliz? Não é bênção você ajudar uma pessoa que está se convertendo agora, né, e ensinar ela a orar? Eu estava vindo para cá agora, vindo aqui para o prédio, e eu estou dando 7 passos, estou ensinando, dando lições para um casal. Como é maravilhoso ver a pessoa nova iniciando a fé e entendendo tudo. Poxa, então isso é pecado, eu não sabia, mas como isso é maravilhoso. Não tem nada que pague, é uma alegria que não requer nada. Simplesmente ela é gerada dentro de você quando você cuida de alguém. Agora diga para a pessoa que está do seu lado, cuide de alguém para gerar essa alegria dentro de você. Cuide de alguém, cuide de uma célula, cuide de uma pessoa. E o fim, último argumento, o pastor John Piper, ele diz, o fim supremo e principal propósito de Deus no homem é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. Então Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você seja feliz. E como eu disse e repito, Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Os discípulos pegaram um barco e foram para a vila de conforto chamada Cafarnaum. Nós entramos na igreja para sermos felizes. Mas a felicidade não é o alvo. Não é o alvo. O alvo é cumprir a vontade de Deus. E onde e quando vamos cumprir o propósito de Deus? Olhem o que está escrito em Hebreus 12, 22. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Diga comigo, Jerusalém celestial. E a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Você tem um destino final, e sabe qual é o seu destino final? A Jerusalém celestial. Você entrou no barco chamado igreja, e a igreja vai te conduzir até a Jerusalém celestial. E olha o que é interessante aqui, que nessa Jerusalém celestial tem uma igreja. Tem uma igreja lá nos céus, e essa igreja é a igreja dos primeiros, na qual estão arrolados nos céus. A palavra que é arrolados é que tem um nome escrito lá nos céus. Então tem um livro de membresia nos céus.
Agora eu te pergunto, como que você quer ser membro da igreja nos céus se o seu nome não está nem na membresia da igreja aqui na terra? Uau! Tem pessoas que não querem nem ter o compromisso, assumir um compromisso com a igreja, que qualquer coisa é desculpa para ela faltar a um culto. Eu imagino quando ela voltar para Nova Jerusalém, para Jerusalém dos céus. Ah, Senhor, hoje eu não vou para Jerusalém não. Acho que vou dar uma passadinha lá no inferno, porque eu acho que lá está quente. A coisa está fervendo lá. Se a pessoa não tiver prazer de vir à igreja aqui na terra, como ela vai ter prazer de estar na igreja celestial? E ainda diz em Apocalipse capítulo 19, que os membros dessa igreja irão participar de uma ceia. Vai ter uma ceia lá no céu, chamada as bodas do Cordeiro. Tem membro que falta no dia de culto por causa de jogo. Eu acho que ele vai faltar também no dia que Jesus voltar. Diga misericórdia. Ainda em Apocalipse está escrito também: ao vencedor, diga assim comigo, ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o sujeito não está na igreja, então como que ele vai ouvir? Para ele pouco importa. A igreja aqui na terra não tem importância, então ele também não vai ser um vencedor na ótica de Deus. Ele pode ser um vencedor na ótica do mundo aqui, prosperando, tendo muito dinheiro, viajando, mas essa vida é uma viagem, e essa vida nessa terra aqui, neste mundo, vai ter um fim. Nós estamos indo para um destino, e o seu destino é a Jerusalém celestial, e a Jerusalém celestial para o vencedor. Alguns por qualquer motivo faltam ao culto, e não estou falando daquelas vezes que você fica doente, ou que você vai trabalhar, não estou falando dessas vezes, são motivos justos, mas estou falando daquelas vezes que a pessoa falta por causa de um programa de TV, por causa de um passeio, por causa de qualquer motivo fútil, ela falta a um culto. Imagina que os discípulos desceram ao mar e pegaram um barco, e diz a palavra que eles já estavam a mais ou menos 30 estádios de distância, então eles estavam... Cada estádio, era medida a unidade que eles usavam na época, cada estádio equivale a 185 metros. Então, se eles estavam a 30 estádios, eles já estavam a 5.500 metros de distância da margem. Eles pegaram o barco e estão indo em direção ao outro lado. Você entrou na igreja. Você não entrou na igreja para apenas mudar de religião. Você entrou na igreja para ir para Nova Jerusalém. Você não vem para a igreja, como eu contei na ilustração, não é à toa. Você está vindo para a igreja para ser alimentado, para ser nutrido, para ser fortalecido. E outra, você sabe que está no caminho certo quando você perde o interesse de olhar para trás. Quando a pessoa está na igreja, ela perde totalmente o interesse pelas coisas deste mundo. Se você ainda tem interesse pelas coisas desse mundo, é porque você ainda não está olhando para frente, para onde a igreja vai te levar, para onde esse barco, nessa viagem desse mundo, irá te levar. Você não está na igreja para cumprir um ritual, você não vem para a igreja para agradar a Deus, você vem para a igreja porque Cristo agora é o seu Senhor, porque você ama a Deus, porque a igreja é a sua casa. Por essa razão, temos a igreja como nossa casa e importância. Quarto princípio, está no versículo 17. Durante a viagem, a noite se veio, caiu o sol. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Aqui tem um princípio importante. A viagem está sendo feita no mundo. Então, neste mundo, vamos enfrentar muitas vezes escuridão. Neste mundo, por algumas vezes, vão ter escuridão. Neste mundo, por algumas vezes, vamos enfrentar dias ensolarados, mas também dias tempestuosos, de muita tempestade, de muita chuva. Mas você está no barco. Você está no barco. Jesus, aqui um princípio importante, é o seguinte também, que está acontecendo aqui a tempestade, e os discípulos não estão com Jesus no barco. É aquele momento da vida que parece que tudo está apertando,
tempestade, a tribulação, e parece que Jesus não vem me acudir, só parece. Calma, porque Deus já ouviu a sua oração e Jesus está vindo ao seu caminho. Jesus está vindo ao seu encontro. Ele está vindo ao seu encontro, não tenha dúvida disso. Quero dizer que você, ainda que o mar esteja revolto, ainda que o sol tenha se posto e o mar esteja em tempestade, o Senhor Jesus, Ele virá ao seu socorro. Como diz no Salmo 40, verso 1, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Você pode clamar por socorro, e é um princípio importante aqui, que os discípulos estavam num barco, que simboliza a igreja, e eles passaram por uma tribulação, que era uma tempestade. Isso significa que, e não quero te iludir, que mesmo estando na igreja, você vai passar por tribulação, tempestade e noites escuras. Vai passar. Não vou te iludir. Não vou te iludir. É certo que falaram para você, olha, vem para Jesus que seus problemas vão acabar. Vão acabar aqueles, mas depois que acabar aqueles, tem uma fila de uma lista de outros problemas esperando para, assim que você resolver um, vai entrar outro na fila. Mas há uma palavra de Deus aqui para você. Jesus não te chamou para a tempestade. Jesus te chamou para atravessar o mar e ir para Cafarnaum, a vila de conforto. A tempestade apenas faz parte do processo dessa viagem, mas ela não veio para ficar. Porque a vida nem sempre vai ser assim. Mar calmo, sereno e tranquilo. Por algumas vezes enfrentaremos tempestades. Mas sabe de uma coisa, o Senhor não te chamou para estar no meio da tempestade. Ele te chamou para te dar vida e vida em abundância. Está passando por tempestade? O sol se pôs? Calma, porque você tem um barco para se proteger. Você não está no meio do mar perdido. Você tem um barco para te proteger chamado igreja. Você só pode passar pela escuridão desse mundo se estiver na igreja. Alguém disse assim, como que um homem pode ter Deus como pai se não tem a igreja como mãe? O princípio aqui é o seguinte, o meu filho tem 1 ano e 8 meses, quando ele quer brincar, ele me procura. Brincar é comigo, é o pai. Mas na hora que ele cai, se machuca ou quer dormir, ele não vem até mim, engraçado, ele vai até a mãe. Significa o seguinte, na hora da dor, do choro, pode procurar a sua igreja, que ela vai te amparar. Ela vai te amparar. Não se sinta desamparado pela igreja. E essa igreja, nós somos em célula, nós vivemos como família nos pequenos grupos, para te amparar. Quando vier a noite escura, nós vamos te amparar, ainda que seja uma palavra de consolo, ainda que você tente pular fora do barco, porque alguns aqui tentam pular fora do barco. Mas olha só, no meio da tempestade, pular fora do barco é suicídio. Então no meio da tempestade da vida, se você pula da igreja, meu irmão, é suicídio, é morte na certa. Só o barco para te proteger nessa tempestade da vida, só o barco para te proteger nessa viagem, que é passageira aqui na terra. Essa leve e momentânea tribulação não é comparada com o peso de glória que está esperado e reservado para você. Pastor, meu casamento hoje está difícil. Pastor, o sol se pôs sobre mim. Sol se pôr também significa de perder o brilho. Talvez você entrou aqui, você perdeu o brilho por Deus. Você perdeu aquele brilho do primeiro amor. Calma, é apenas um momento, mas você tem a igreja. Aqui, por algumas vezes, tem alguns membros que quando faltam ao culto, eu mando um zap para ele. Oi, irmão, tudo bem? Percebi a sua ausência no culto. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Faço isso, por quê? Cumprindo Hebreus 10, 25. Me preocupando, porque nós somos igreja. E a igreja são os membros do corpo. Deus é o seu pai, mas a sua mãe é a igreja. Então, no momento de socorro e apuro, pode procurar o barco da sua igreja, que ela vai estar aqui pronta para te amparar. Algum membro da sua célula, eu ou a pastora, nós vamos te amparar. Nós vamos ouvir. Se tiver que chorar, nós vamos chorar junto com você. Nós vamos chorar junto com você. Essa semana, nós estávamos na quarta-feira falando sobre um princípio que na nossa liderança nós praticamos. Na célula nós queremos viver como família, nos pequenos grupos. E aí, não sei se vocês viram no Zap Zap, alguém testemunhando, nossa, como vocês são demais nas pequenas coisas, vocês se preocupam um com o outro. E essa pessoa hoje estava aqui no culto da manhã, chorando e falando assim, olha, eu me vejo amparada por vocês.
eu me vejo amparado por essa igreja. Irmãos, essa igreja é a sua mãe. Você tem que estar, para atravessar o mar dessa dificuldade que você está passando aí na vida desse mundo, você tem que estar no barco. Procura a sua igreja, procura o seu líder, procura o seu pastor. E se você não se sentir amparado, deixa eu contar uma historinha para você. Um casal de missionários americanos foram para a África, ainda jovem. Ficaram lá 20 anos, cumpriram a missão, edificaram a igreja e decidiram voltar para os Estados Unidos. Na época deles não tinha um avião ainda, era navio, então a viagem durava-se tempos. Então eles voltaram para os Estados Unidos, já idosos, e voltaram no navio, no mesmo navio estava o presidente dos Estados Unidos. E quando o navio chegou lá no porto, o presidente desceu, tinha uma bandinha esperando o presidente. Lá, aquela faixa, Welcome President American, bem-vindo presidente americano. E aí o marido falou assim para a esposa, mal, se tem uma bandinha esperando o presidente, o que será que a nossa igreja preparou para nós? Será que tem alguém nos esperando? Será que vai ter alguma faixa, um pompom, alguma coisa? Aí eles desceram do navio e não viram ninguém. Imagina como ele ficou, triste, porque ele criou uma expectativa, e a expectativa dele não foi atendida, ele ficou frustrado. Ele foi para casa, magoado, chateado. Como? Servi 20 anos lá na África, servi a igreja e agora ninguém veio me amparar, ninguém veio me receber. Mas a esposa, com muita sabedoria, disse assim para ela, calma bem, porque nós ainda não chegamos no nosso destino final. Nosso destino final é a Nova Jerusalém, e é lá que nós vamos receber o aplauso nos céus. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a igreja vai te amparar como mãe, mas às vezes a igreja também vai te frustrar, mas não significa que você está sozinho, porque quando a mãe não ampara, o pai te ampara. Deus que é o seu pai, Ele te ampara. Não crie expectativa também de que a igreja vai ser perfeita. Aliás, não existe igreja perfeita. E se você, quando encontrar a igreja perfeita, me faça um favor, não seja membro dela, porque no dia que você for membro da igreja perfeita, você estragou ela, porque você não é perfeito. Sim ou não? Não existe igreja perfeita, como não existem pessoas perfeitas. Mas existem pessoas em busca da perfeição. E essa igreja está em busca da perfeição. Está em busca de fazer e tornar você um vencedor. Quinto e último princípio que nós podemos aprender aqui no texto, está aí no versículo 19. Tendo navegado uns 25 e 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Os discípulos estão no barco, estão cumprindo a missão, estão na igreja. Mas aí de repente, chega Jesus e eles ficam com medo. Foi Jesus que se apresentou para eles e eles ficaram com medo. Na igreja acontece isso também? Sim. A pessoa está no barco da igreja, está super bem, motivada. Aí quando falamos, vamos batizar? Não sei se eu estou preparado. Aí eu tenho medo de que vai acontecer. Mas Jesus está falando, calma, sou eu que estou falando com você. Mas tem pessoa que tem medo de Jesus. Na viagem desse mundo, não tenha medo de Jesus. Jesus se apresenta para você quando Ele te desafia. Vamos liderar uma célula? Não sei se eu estou preparado. Calma, sou eu que estou contigo. Na viagem desse mundo, não tenha medo dos desafios, porque o Senhor será contigo. Ele será contigo. Tudo que nós fazemos mediante a fé na graça de Deus. É a graça que nos capacita. Mas os discípulos aqui, interessante que eles tiveram medo. Mas logo que Jesus falou, calma, sou eu. Os discípulos então, diz o texto, que de bom grado o receberam. Receberam. Uma pessoa, uma certa vez, me perguntou assim, como que é esse negócio aí de receber Jesus? Como que é isso? Aí eu mostrei para ela alguns textos bíblicos, como esse, por exemplo, João 1,12. A todos quanto creem e o receberem, a esses Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então olha só é filho de Deus quem recebe a Jesus.
Aí ela disse assim, mas eu tenho Deus no meu coração. Aí eu fiquei, tá. Então olha só outro texto, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Ela disse assim, mas eu creio em Deus. Aí fiquei, rapaz, está difícil evangelizar essa moça aqui, hein? Está difícil. Aí me veio uma palavra de sabedoria. Olha, seguinte, isso aqui é um óleo, um frasco ungido, mas imagina que seja um suco. E eu falei assim para ela, você me põe esse suco no copo e eu vou tomá-lo. Aí você me pergunta, qual é o sabor desse suco de maracujá? Eu te falo, ele é bem docinho, agradável. Você entendeu qual é o gosto? Ela, não. Pois é, você só vai entender no dia que você tomar. Você só vai entender o que eu estou te falando, o que é receber Jesus, no dia que você tiver a sua experiência. Não é na mente, é no coração, mediante a fé. Com a boca eu falo, mas no coração eu experimento. Aí sabe o que aconteceu? Foi hoje, fiz a oração com ela. Depois de muito trabalho, ela hoje fez, você quer aceitar a Jesus? Ela, sim, eu quero aceitar a Jesus. Aí Jesus passa a ser o seu Senhor e o seu Salvador. Imagina, todos aqui já assistiram esse filme, Titanic? O filme tem uma história romântica, né, Andressa? Andressa cair com Dinho, faz noivado. Vamos assistir Titanic, Dinho. Alimentar o nosso romance, nosso romantismo. Tem lá a história romântica, né, do Jack, da Rose. Mas o centro da história não é o romantismo. O Titanic é uma história verídica. Que era um navio e que o engenheiro, no dia da inauguração da viagem de embarque, ele disse uma famosa frase: esse navio nem Deus afunda. Uau! Pois é, saiu o navio. Aí o navio está lá, todo mundo na festa. E vocês sabem com essa história, o navio bateu no iceberg e afundou. Agora eu quero te contar uma outra história. O Mundanique. Tem um Mundanique. O Mundanique é esse mundo. Você sabe que o navio ele não afunda de uma vez, ele vai afundando aos poucos. O Mundanique, que é esse mundo, está afundando. Ele está afundando. Aí, nós vimos o buraco do mundo. O mundo está afundando. Então a primeira coisa que eu vou fazer, ao ver que o mundo está afundando, eu vou colocar um colete salva-vidas. Jesus é o meu colete salva-vidas. Mas é interessante que, como no Titanic, as pessoas estavam curtindo a festa. Como hoje no mundo as pessoas estão curtindo. Para que ir para a igreja? Eu sou jovem, quero curtir. Esse negócio de igreja aí é para as pessoas de mais idade. Para que ir para a igreja? Esse negócio de igreja aí é para velho. Não preciso. As pessoas estão só curtindo. Até que vai chegar um momento em que um barco vai afundar, o Mundanique vai afundar. E aí vai ser tarde demais. Você viu o buraco. E todos quanto viram o buraco no mundo, tem que fazer, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então Deus quer reconciliar consigo o mundo. O mundo está perdido, mas Deus quer trazer as pessoas de volta. Diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus quer reconciliar o mundo. E Ele não imputou aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Sabe o que significa a palavra exortar? Significa corrigir, chamar a atenção. Então Deus, muitas vezes, quando você recebe uma ligação, ou quando você tem o seu líder pegando no seu pé, irmão, vamos para a igreja, irmão, olha, saia desse mundo. É como se Deus estivesse exortando você através deste irmão. Deus usa as pessoas para te chamar a atenção. Saia deste mundo. O Mundanique está afundando. Entre no barco da salvação, chamado igreja. Somente a igreja pode te salvar desse Mundanique e fazer com que essa vida, que é uma viagem, seja tranquila. A sua vida só será tranquila se você estiver no barco da salvação. Quantos creem nisso?
Vamos colocar em pé neste momento. Nós vamos orar. Nós vamos cantar. Por favor, equipe de louvor, subam aqui, por favor. Aleluia. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos cantar essa canção. Nós vamos ministrar dizendo para nós mesmos: se o sol se pôr, se a noite chegar, a sua mão vai me consolar. Oh Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar. Me traz à tona pra respirar e me faz andar Sobre as águas, sobre as águas. tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono e minha paixão. És o meu dono, minha paixão, Minha canção minha canção e o meu louvor. Aleluia. Feche seus olhos, ainda com seus olhos fechados. Coloque a mão no seu coração e ouça agora o que o Senhor diz para ti. Oh Deus, se o mar te submergir, a minha mão te traz à tona pra respirar. Eu te faço andar sobre as águas. Apenas ouça o que disse o Senhor. Eu sou o Deus da sua salvação. Sou o seu dono, sua paixão, sua canção e o seu louvor. Por isso adore, aleluia. 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 Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, vai glorificando o nome dEle, tendo a certeza de que essa tempestade vai se acalmar. Você chegará ao seu destino final. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga glória a Deus. Oh Deus maravilhoso.